Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande alegria quando chega essa hora para a nossa meditação e sempre o fazemos ao redor da palavra de Deus. Estamos aqui para trabalhar pela fé apostólica. O que nós queremos é que nossa fé cresça, porque quando Deus fortaleceu a nossa primeira família lá em Gênesis, Deus o fortaleceu atrás de sua palavra. E a tática do diabo foi levar Eva a desacreditar na arma que ela tinha. E logo o diabo a fez duvidar e o resto é história. Então, no livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, veja, nós estamos armados com essa armadura por dentro de nós mesmos, mas nós a mostramos por fora, na nossa maneira de viver. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós, em tempos de crises, o que temos que fazer? Fortalecer o homem de dentro. Em tempos de paz, o que temos que fazer? Fortalecer o homem de dentro. Sempre fortalecendo o homem de dentro, para que quando chegar a hora, quando chegar o desafio, veja, o grande segredo é sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o diabo está sempre usando a sua arma mais fatal, ou seja, a razão contra a palavra de Deus. Veja, o diabo lá em Gênesis disse para Eva, certamente não morrerás. Se Eva tivesse tomado a palavra, repetido-a com fé, veja, resistido a Satanás, ele teria ido embora. Veja, foi por isso que em Mateus capítulo 4, o nosso Senhor endireitou a coisa. Quando Satanás veio contra ele, para levá-lo a desacreditar na palavra, Jesus simplesmente tomou a palavra e foi contra o inimigo. Veja, ele não usou seus dons, ele tampouco teve uma visão, ele não usou nenhum dos seus poderes. Ele endireitou exatamente o ponto onde Eva falhou. Ele viveu de fé na palavra. E quando Satanás vem até nós, ele vem com a sua arma poderosa, a razão. Veja, ele quer tornar a palavra mais intelectual, ele vai usar algum tipo de atrativo com o propósito de nos tirar de trás da palavra. E uma vez que ele nos tire de trás da palavra, ele nos tem em suas mãos e Deus é obrigado a tratar conosco. Agora, quando Deus fortaleceu a sua igreja, ele deu o melhor que ele poderia ter. E Deus não está melhorando nada, porque sua primeira decisão, ela é para sempre. Então, quando ele veio, com sua primeira decisão, a palavra, ele permaneceu com ela e a permanecerá pela eternidade. Deus não tem que mudar nada, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E diz a Bíblia que toda vez que o inimigo vier como torrentes de água, Deus arvoraria sua bandeira contra o inimigo. Veja, e sua bandeira é a palavra. Veja, sua bandeira é seu nome é a palavra. Veja, ele torna a palavra cada vez mais positiva, ou seja, ele a torna compreensível, ele a faz viver, o eleito capta a palavra e vive de fé naquela palavra manifestada. Agora, nós não podemos enfrentar o diabo com as armas obsoletas do passado, aquelas armas que Lutero usou, ou que Wesley usou, ou que os pentecostes usaram. Veja, temos que usar as armas poderosas para esse dia, porque o inimigo também está com seu arsenal, veja, mais avantajado. Esse é um dia traiçoeiro, veja, o inimigo tem avançado, tem tomado lugar em praticamente tudo que há nesse mundo, ele só não tomou o reino de Deus, e o reino de Deus consiste de sua palavra. Veja, e ele continua com suas armas, mas a Bíblia fala que se possível fora, enganaria até o eleito, mas não é possível. Então, nós sabemos que esse é o tempo da pedra de coroa descer, e a pedra de coroa é Cristo, e ele é o Espírito Santo. Veja, e ele vem para fortalecer a sua igreja, para enfrentar o desafio desse dia,
veja, com o poderoso Espírito Santo, fazendo a palavra para este dia viver dentro do nosso coração. Ele veio vivificar, veja, os nossos corpos mortais, trazer esses corpos mortais em obediência à palavra, e à medida que nós obedecemos a palavra, nós nos tornamos a palavra para esta hora. Então esse é o tempo da águia voando, esse é o tempo do espírito profético, esse é o tempo em que a igreja ela tem a mente de Cristo e ela sabe o que é que ele quer fazer com a palavra. Então o profeta mostra algo muito grande para esta hora em que nós estamos vivendo. Veja, quando apareceria aqui no tempo do fim, um ministério idêntico ao de Jesus Cristo. Veja, esse é o tempo em que os manufaturados, os incrédulos, estão negando o poder da palavra. E o poder da palavra é quando ela se manifesta. Então veja, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então toda vez que uma escritura se cumpre, o eleito capta a profecia e ele vive daquela palavra. Então este é o tempo que nós estamos vivendo de Malaquias 4. O Elias desse dia é o Senhor Jesus Cristo. Veja, esse é o tempo da palavra manifestada. Então haveria aqui no tempo do fim um ministério idêntico ao de Jesus Cristo. Veja, e os crentes viveriam desta palavra. Veja, nós temos tomado essa escritura e nos fortalecido com ela. Veja, o inimigo não pode nada contra ela. Esse é o grande mistério dos 7 trovões que revelaram a descida do anjo forte. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, veja, e a trombeta de Deus. E nós estamos vivendo desta verdade, desta palavra feita carne. Então veja, agora, parágrafo 86, quando o inimigo vem como uma corrente de águas, veja, ele, o Espírito, levanta uma bandeira contra ele. Agora observe, veja que ponto maravilhoso, que ponto extraordinário para nós meditarmos. Veja, no Éden, ele lhes deu sua palavra como uma armadura, apenas a palavra falada. Veja, então o inimigo veio como uma corrente de água, então ele tomou a palavra e a fez carne. Mas, veja, para habitar entre nós, um pouco mais forte. Veja, de lá de cima falando que está ele caminhando sobre a terra, glória. Veja, vamos chamar de um santo rolador de qualquer maneira. Então você pode muito bem agora se acostumar com isso. Ó, primeiro foi a palavra falada, agora ela está aqui. Veja, você podia tocá-la, ela se fez carne. Então quando o inimigo veio como corrente de águas, ele derramou a palavra dentro das pessoas na forma do Espírito Santo. Aí está o seu 3. 1, 2, 3. Primeiro a palavra falada, depois a palavra feita carne, e agora a palavra em nós. Veja, derramada em nossos corações pelo Espírito Santo. Veja, agora observe, a palavra falada, Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. A palavra sobre nós, a palavra conosco e a palavra em nós. Veja, vocês são de Deus, o exército de Deus marchando, a palavra de Deus falada sobre nós como uma coluna de fogo. A manifestação da sua palavra feita, ou da sua palavra em carne. Agora, o Espírito de Deus, a palavra falada em nós. Veja, essa é a grande verdade. Veja, a palavra se tornou carne. Ela está em nossos corações e manifestada em nossa vida, vivendo de cada palavra que sai da boca de Deus. Veja, a igreja comendo o livro, e você é aquilo que você come. Veja, esse livro hoje está em nós. Nós somos esse livro, nós somos essa palavra, porque a palavra tem se tornado carne. Essa é a profecia para este dia. Então, Deus tomou a sua arma poderosa, sua palavra, e a colocou dentro de nós. Ela está escrita nas tábuas de carne de nosso coração. E Ele nos tem feito viver de fé na palavra, nos tem feito obedecer sua palavra, encheu o nosso coração de temor e tem nos dado poder, veja, através dessa verdade da palavra. A ordem em Apocalipse 10, vá na mão do anjo, tome o livro e come-o. Veja, comer a palavra para dentro de nós, se tornando carne. Uma igreja agora viva, poderosa, vivendo da palavra manifestada. Irmão, essa é a grande verdade para esta hora. Que Deus fortaleça o seu coração com esta verdade. Não deixe essa verdade, alimente-se dessa verdade e você se tornará essa verdade. Essa é a profecia. Veja, Deus fortaleceu sua igreja através da palavra feita carne. E é isso que os incrédulos e os hipócritas manufaturados têm negado. Eles têm negado
que Jesus Cristo veio em carne, têm negado de que a palavra está em carne, por isso não podem vencer o desafio desses dias. O mundo tem entrado nas igrejas. Veja, toda a modernidade, todo tipo de joias, todo tipo de incredulidade. Veja, pastores hoje estão se tornando falsos profetas, profetizando prosperidade, profetizando riquezas, profetizando segurança, quando a hora agora é hora da fé de arrebatamento. Meu irmão, Deus te fortaleça, Deus te abençoe, Deus te guarde. Veja se sua inscrição está ativa, deixe o seu gostei ou não gostei, deixe aí o seu comentário e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.